Era 21 de outubro de 2016. No começo parecia apenas mais um problema comum da internet. Algumas pessoas reclamavam que o Twitter não carregava, outras não conseguiam acessar a Netflix, o Spotify parava de funcionar e o Reddit desaparecia. E conforme as horas se passavam, a lista de sites afetados só aumentava. Na época, serviços como Twitter, Netflix e Spotify já faziam parte da rotina de milhões de pessoas. Muita gente começava o dia olhando as redes sociais, outras trabalhavam utilizando serviços online. Empresas dependiam de algumas plataformas para se comunicar com os clientes e funcionários. Por isso, quando tantos serviços começaram a falhar ao mesmo tempo, o problema chamou atenção rapidamente. Não era comum ver empresas gigantes enfrentando dificuldades simultaneamente, e isso fez muita gente acreditar que algo muito maior estava acontecendo. Mas até então, ninguém entendia o motivo. Essas empresas não tinham sido hackeadas, os servidores continuavam funcionando normalmente, e não existia nenhum tipo de problema técnico grave dentro delas. Mesmo assim, milhões de pessoas simplesmente não conseguiam acessá-las. Parecia que vários pedaços da internet estavam desaparecendo ao mesmo tempo. E quanto mais especialistas investigavam, mais estranho tudo ficava. Porque o problema não estava em nenhum desses sites. Todos eles tinham algo em comum. Todos dependiam de uma empresa que quase ninguém conhecia. Uma empresa chamada Jin. Ela não era uma rede social, não era uma plataforma de vídeos e nem um site famoso, mas uma enorme quantidade de serviços importantes dependiam dela para funcionar normalmente. E quando a Jin começou a apresentar problemas, o efeito dominó foi quase imediato. Sites completamente diferentes começaram a apresentar falhas ao mesmo tempo, algo que para o usuário comum parecia impossível de acontecer. A Jin era uma empresa responsável por um serviço chamado DNS. Toda vez que você digita um endereço como youtube.com ou netflix.com, existe um sistema trabalhando nos bastidores para encontrar esse site. Normalmente ninguém percebe isso, mas quando esse sistema para de funcionar, encontrar o site na internet se torna muito mais difícil. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. O ataque. Enquanto milhões de usuários tentavam entender o que estava acontecendo, os engenheiros da Jin enfrentavam um problema muito maior. A empresa estava sofrendo um ataque de DDoS. Esse tipo de ataque funciona de formas relativamente simples. Imagine milhões de pessoas tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu. Os servidores da Jin começaram a receber uma quantia absurda de acessos simultâneos. O volume era tão grande que os sistemas começaram a apresentar dificuldade para responder. Especialistas estimaram que o ataque atingiu centenas de gigabytes por segundo. Para efeito de comparação, isso representa um volume de tráfego muito acima do que a maioria das empresas conseguiam suportar naquela época. Mesmo estruturas projetadas para lidar com milhões de acessos simultâneos começaram a sofrer. A cada minuto que passava, muitos usuários relatavam cada vez mais problemas, e a sensação era de que ninguém sabia exatamente o tamanho do que estava acontecendo. E o pior, o ataque não aconteceu apenas uma vez. Conforme as equipes técnicas tentavam recuperar os serviços, novas ondas começaram. Primeiro uma, depois outra e depois mais uma. Era como apagar um incêndio e ver outro surgir logo ao lado. Durante horas, ninguém sabia quando aquilo iria terminar, mas havia uma pergunta ainda mais importante: quem estava gerando todo aquele tráfego? De onde vieram todos aqueles acessos simultâneos? A descoberta. Os investigadores começaram a analisar a origem do ataque. Eles encontraram algo inesperado. O tráfego não vinha de empresas grandes, não vinha de supercomputadores, não vinha de servidores militares. Ele vinha de aparelhos comuns, câmera de segurança, gravadores DVR, roteadores domésticos, babás eletrônicas, dispositivos espalhados pelo mundo inteiro. Alguns deles instalados em casas comuns, outros em pequenos escritórios. Muitos pertenciam a pessoas que sequer sabiam que seus aparelhos estavam conectados à internet. E o mais assustador, as câmeras continuavam gravando normalmente, os roteadores continuavam distribuindo internet, as babás eletrônicas continuavam transmitindo vídeo. Do ponto de vista do usuário, tudo parecia funcionar perfeitamente, e era justamente isso que tornava a situação tão perigosa. Milhares de pessoas estavam participando de um dos maiores ataques da história da internet, sem sequer perceber. Os investigadores logo descobriram que todos aqueles dispositivos tinham algo em comum. Eles haviam sido infectados por um malware chamado Mirai. Malware é um tipo de vírus, seja em código ou então em programa, que é feito para danificar, explorar ou obter informações como senhas de banco e outras coisas importantes sem que a pessoa saiba. O funcionamento dele era assustadoramente simples. O Mirai percorria a internet procurando dispositivos vulneráveis. Quando encontrava um deles, tentava acessar usando senhas extremamente comuns, como a de
admin123456, ou então admin, porque a grande maioria dos roteadores e até algumas câmeras tem senhas para você conseguir entrar e configurar ela, e por padrão geralmente são essas senhas que vêm. Hoje isso parece meio absurdo, mas em 2016 a segurança de dispositivos conectados eram extremamente negligenciadas. Muitos fabricantes priorizavam facilidade de uso, o cliente comprava, ligava na tomada e o aparelho começava a funcionar imediatamente. O problema é que essa praticidade vinha acompanhada de senhas fracas e configurações vulneráveis. Era praticamente um convite para ataques, e surpreendentemente isso funcionava. Muitos fabricantes vendiam equipamentos com senhas padrão e muitos usuários jamais alteravam essas credenciais. O resultado foi a criação de uma das maiores botnets já criadas até aquele momento. Centenas de milhares de dispositivos passaram a obedecer comandos enviados pelos operadores do Mirai. Em determinado momento, pesquisadores acreditam que a botnet ultrapassava mais de 600 mil dispositivos infectados. Imagine mais de meio bilhão de aparelhos espalhados pelo planeta recebendo ordem ao mesmo tempo. Não era apenas um ataque, era como se fosse um exército digital. Sozinho, cada aparelho era praticamente irrelevante, mas juntos eles formavam um exército gigantesco. Quem criou o Mirai? Durante semanas, investigadores tentaram descobrir quem estava por trás daquela botnet gigantesca. Afinal, o ataque havia afetado alguns dos maiores serviços da internet. Muita gente imaginava que o responsável fosse algum governo, talvez uma organização criminosa internacional, ou até mesmo um grupo avançado de hackers. Mas a verdade era muito mais estranha. Meses depois, a investigação levou a 3 jovens programadores americanos, Josiah White, Dalton Norman e Paras Jha. E quando o motivo por trás da criação do Mirai veio à tona, ninguém acreditou, porque tudo havia começado por causa de um jogo, sim, de um jogo, e esse jogo era nada mais nada menos do que o Minecraft. O plot twist. E por mais absurdo que pareça, essa parte da história é real. Na época, servidores privados de Minecraft movimentavam muito dinheiro, administradores vendiam itens, benefícios exclusivos, cargos especiais e até moedas virtuais. Quanto mais jogadores um servidor possuía, maior era o lucro. Isso criou uma competição enorme entre administradores. Alguns estavam dispostos a fazer praticamente qualquer coisa para eliminar a concorrência. Foi nesse cenário que surgiu o Mirai. O objetivo inicial não era derrubar grandes empresas, nem afetar a internet mundial. O plano era muito mais simples, controlar milhares de dispositivos conectados e utilizar essa força para derrubar servidores rivais. Mas o malware cresceu muito além do esperado. Conforme se espalhava pela internet, muitos dispositivos eram infectados, mais câmeras, mais roteadores, mais DVRs, e em pouco tempo os próprios criadores tinham em mãos uma das maiores botnets já registradas. E foi aí que a situação saiu do controle. O erro fatal. Conforme o Mirai ganhava atenção, as autoridades começaram a investigar sua origem. Os criadores perceberam que estavam sendo observados e então tomaram uma decisão que mudaria tudo. Eles publicaram o código-fonte completo do Mirai na internet, de graça. Qualquer pessoa podia baixar, qualquer pessoa podia estudar, qualquer pessoa podia criar a sua própria versão. A ideia era simples: se milhares de pessoas começassem a utilizar o mesmo código, seria mais difícil descobrir quem havia criado o malware original. Assim que o código foi divulgado, dezenas de novas versões começaram a aparecer. Hackers do mundo inteiro passaram a criar suas próprias botnets, algumas delas ainda maiores, outras ainda mais agressivas. O Mirai deixou de ser apenas um malware e se tornou uma plataforma para novos ataques, e mesmo anos depois, variantes continuavam aparecendo na internet. Em dezembro de 2017, Paras Jha, Josiah White e Dalton Norman se declararam culpados por crimes relacionados à criação e operação da botnet. Muita gente imaginava que eles receberiam longas penas de prisão, mas isso não aconteceu. Os 3 fizeram acordos com a justiça americana e passaram a colaborar com as autoridades. Além de prestar centenas de horas de serviço comunitário, eles ajudaram investigadores e especialistas a entender melhor o funcionamento do ataque cibernético e botnets semelhantes ao Mirai. Também foram obrigados a pagar indenizações e tiveram restrições impostas pela justiça. No fim, os criadores de uma das botnets mais famosas da história evitaram a prisão, e a história terminou de uma forma improvável. Os mesmos jovens que ajudaram a causar um dos maiores ataques da internet passaram a colaborar para impedir com que ataques piores ou semelhantes acontecessem novamente. Hoje, Paras Jha é presidente de uma empresa de tecnologia. Josiah White e Dalton Norman não se tem informações sobre eles na internet.
O ataque a Jean serviu como um enorme alerta para o mundo da tecnologia. Pela primeira vez ficou claro que dispositivos inteligentes podiam representar uma ameaça para a infraestrutura da internet. Até então, muita gente enxergava câmeras conectadas, roteadores e aparelhos inteligentes apenas como um produto comum. Depois do ataque, eles passaram a ser vistos também como possíveis pontos de entradas para criminosos. Fabricantes começaram a revisar suas práticas de segurança, especialistas passaram a recomendar troca imediata de senhas de fábrica e governos passaram a discutir regras mais rígidas para dispositivos conectados à internet. O Mirai original foi interrompido, mas sua influência continua até hoje. Naquele dia, ninguém explodiu uma usina, ninguém roubou bilhões de dólares. Mesmo assim, um dos maiores alertas da história da internet havia acabado de acontecer. Milhões de pessoas descobriram que bastava atacar o lugar certo para afetar serviços usados por praticamente o mundo inteiro. E o mais assustador é que tudo começou com aparelhos que deviam trazer seguranças, câmeras, roteadores, babás eletrônicas, objetos tão comuns que estão presentes em milhões de casas até hoje, porque às vezes a maior ameaça da internet não está escondida em um laboratório secreto, ela pode estar ligada na tomada da sala ao lado.